Imagine por um instante que a realidade que você acredita ser sólida é, na verdade, tecido, uma trama fina e musical de vibrações que se estendem muito além do que os olhos conseguem perceber. A teoria das cordas propõe exatamente isso. Ao invés de partículas pontuais, o universo poderia ser composto por filamentos unidimensionais, cordas microscópicas que vibram em padrões diversos e, conforme seu modo de oscilação, manifestam os diferentes campos e partículas que observamos. Visualize cada partícula não como um bloco estático, mas como uma nota numa sinfonia cósmica. A massa, a carga, o comportamento, tudo seria resultado do timbre e do compasso dessas cordas. Essa ideia transforma a física, de um maquinário mecânico para uma orquestra de ressonâncias, onde a harmonia determina a forma e a densidade do espaço-tempo. Ao encarar o universo como um conjunto de vibrações, surge a possibilidade perturbadora e fascinante de que existam outras realidades fruto de modos de vibração distintos. Em alguns modelos de teoria das cordas, as dimensões do universo não se limitam às 3 espaciais e a uma temporal que vivenciamos. Há dimensões adicionais enroladas em escalas microscópicas, espaços ocultos que influenciam as constantes físicas e ampliam o leque de possibilidades. Se mudarmos o padrão de vibração, alteramos o catálogo de partículas possíveis. Se alterarmos a geometria das dimensões enroladas, mudam as leis que governam aquela região do multiverso. Assim, o que chamamos de universo pode ser apenas uma instância, uma edição, dentro de um vasto conjunto de universos paralelos, cada um com suas próprias cordas, frequências e histórias. Para compreender por que a teoria das cordas emergiu como candidata à teoria do tudo, precisamos lembrar do quebra-cabeça das 4 forças fundamentais. A mecânica quântica descreve com maestria o eletromagnetismo e as forças nucleares em pequena escala. A relatividade geral domina a gravidade e a geometria do espaço-tempo. O problema é que essas 2 línguas da física parecem falar gramáticas incompatíveis. As cordas atuam como um vocabulário comum. Os diferentes modos de vibração correspondem a partículas que, em limites apropriados, reproduzem tanto as partículas quânticas quanto os excitons que curvam o espaço na relatividade. Em alguns cálculos, a própria gravidade surge naturalmente como um modo de vibração, uma das mais elegantes promessas da teoria, a incorporação da gravidade onde antes havia apenas incompatibilidade. Mas nem tudo é simples poesia matemática. A teoria das cordas traz um universo de possibilidades, literalmente. As equações permitem um número gigantesco de arranjos possíveis para as dimensões enroladas e os campos que permeiam o espaço. Esse panorama ficou conhecido como paisagem, landscape, das soluções. Cada ponto dessa paisagem representa um universo com constantes físicas, partículas e cosmologias próprias. A consequência lógica é assustadora e libertadora. Se há dezenas, centenas, trilhões ou até um número inconcebível de soluções consistentes, então o nosso universo seria apenas uma ocasião entre muitos. Surgem, então, perguntas profundas. Por que habitamos precisamente este conjunto de leis? Há uma seleção antrópica, ou seja, só em universos com certas constantes a vida consciente poderia emergir e fazer as perguntas que fazemos. Ou existe algum princípio mais profundo que favoreça certas regiões da paisagem? Conectar a teoria das cordas às ideias de multiverso também abre um diálogo inesperado com hipóteses modernas sobre informação e simulação. Se as propriedades fundamentais do universo derivam de padrões de vibração, é tentador, e não puramente metafórico, comparar esses padrões a códigos, sequências de informação cuja execução produz realidades distintas. Cientistas e filósofos contemporâneos já discutem se o cosmos é essencialmente informacional, e a matemática das cordas encaixa-se bem nessa narrativa. Modos, estados e topologias que geram mundo são, em última análise, descrições formais. A partir daí, uma ponte intelectual é traçada entre física de ponta, teoria da informação e especulações sobre simulação, não para reduzir tudo à ficção, mas para ampliar o leque de perguntas. Quais seriam as informações fundamentais? Como mudaríamos, mesmo teoricamente, os parâmetros que definem um universo? E que tipo de observador poderia detectar sinais de outras vibrações além da nossa? Aprofundar-se nisso exige calma e imaginação. Vamos decifrar como as cordas descrevem forças e partículas, qual o papel das dimensões extras e de que forma a paisagem cósmica nos empurra para cenários de multiverso. Ao mesmo tempo, é crucial entender as limitações atuais, porque a teoria das cordas ainda não é uma teoria finalmente comprovada, quais previsões testáveis ela oferece e como a ciência procura, com ferramentas experimentais e matemáticas, sinais que confirmem ou refutem esse quadro. Este é um convite.
acompanhar o fio que liga oscilações microscópicas a possibilidades cosmológicas gigantes, refletindo sem dogma sobre o que significa existir num cosmos possivelmente plural e vibrante. Para compreender a profundidade da teoria das cordas, é necessário mergulhar em sua matemática e no impacto que ela teve sobre a forma como concebemos a realidade. Imagine que cada partícula que conhecemos, como o elétron ou o quark, não seja um ponto indivisível, mas uma corda microscópica em constante vibração. Essa corda pode vibrar de infinitas maneiras, e cada padrão de vibração corresponde a uma partícula diferente, com propriedades específicas como massa, carga e spin. Essa ideia elegantemente simples tem implicações vastas, porque ela explica por que existem tantas partículas no universo e como todas parecem obedecer a regras consistentes. As cordas funcionam como notas musicais. Cada partícula é uma nota em uma sinfonia cósmica, e a realidade como a conhecemos é a música resultante da orquestra invisível dessas cordas fundamentais. Mas a teoria não para por aí. Para que essa estrutura funcione, as cordas precisam vibrar em espaços adicionais além dos que percebemos. Isso significa que o universo não é composto apenas pelas 3 dimensões de espaço e pela dimensão de tempo, mas por até 11 dimensões, das quais 7 permanecem invisíveis, enroladas em escalas subatômicas, tão minúsculas que não podemos observá-las diretamente. Essas dimensões extras não são meras abstrações matemáticas, elas determinam como as cordas vibram e, consequentemente, como as leis da física se manifestam em cada universo possível. É como se cada dobra e cada curva dessas dimensões ocultas fosse um molde, um código que define as propriedades fundamentais da matéria, da energia e até da gravidade. Essa noção de dimensões ocultas foi explorada por meio da chamada Teoria M, uma evolução da teoria das cordas. A Teoria M sugere que as cordas não são apenas filamentos unidimensionais, mas também podem se manifestar como membranas multidimensionais, as chamadas branas. Essas branas podem se estender por várias dimensões e até mesmo colidir entre si, gerando novos universos no processo. Imagine 2 imensas superfícies invisíveis colidindo em um espaço de dimensões superiores, e dessa colisão surgindo algo tão grandioso quanto o Big Bang. Essa imagem poderosa une cosmologia e física teórica em um cenário no qual o nosso universo seria apenas uma bolha entre infinitas outras, cada uma nascida de interações entre branas que vibram e se chocam no vasto oceano do multiverso. A partir dessa perspectiva, surge uma ideia que desafia radicalmente nossa compreensão: o multiverso. De acordo com alguns físicos, a própria paisagem das cordas, o enorme conjunto de soluções possíveis para as equações, aponta para a existência de inúmeros universos, cada um com leis físicas próprias. Alguns desses universos poderiam ter constantes diferentes das nossas, tornando impossível a formação de estrelas ou planetas. Outros poderiam ter forças físicas ajustadas de maneira tão precisa que permitiriam a existência da vida em formas inimagináveis para nós. Essa diversidade extrema sugere que a realidade pode ser muito mais vasta do que a pequena fração que conseguimos observar com nossos telescópios. A ideia de múltiplos universos, embora pareça ficção científica, encontra respaldo em conceitos sérios da física moderna. Por exemplo, o princípio antrópico afirma que só podemos existir em um universo com as condições necessárias para a vida consciente, o que explicaria por que encontramos precisamente as constantes que temos. Ao mesmo tempo, a inflação cósmica, a teoria que descreve a expansão acelerada do universo nos primeiros instantes após o Big Bang, também oferece terreno fértil para o multiverso. Em alguns modelos, diferentes regiões do espaço podem se inflar de maneiras distintas, criando bolhas desconectadas que nunca interagem entre si, mas que coexistem como universos independentes. A teoria das cordas dá a esse conceito um alicerce matemático robusto, fornecendo um mecanismo que justifica a diversidade quase infinita desses mundos. O mais fascinante é que essa multiplicidade de universos não é apenas uma especulação distante. Ela tem implicações diretas para o sentido da existência humana. Se habitamos um cosmos que é apenas um entre inúmeros outros, o que isso diz sobre o nosso lugar? Seríamos apenas uma coincidência cósmica, um acidente em um mar infinito de possibilidades, ou haveria uma razão mais profunda pela qual nossa consciência se encontra justamente neste universo específico? Essa pergunta atravessa não apenas os limites da física, mas também da filosofia e da espiritualidade. Afinal, se as cordas vibram e geram mundos, será que também geram consciências que percebem esses mundos? E se cada universo possível contém formas de vida, como poderíamos sequer imaginar a diversidade de experiências e de realidades que coexistem paralelamente à nossa?
É nesse ponto que a teoria das cordas e o conceito de múltiplos universos começam a dialogar com antigas tradições espirituais. Muitas culturas já falavam em planos paralelos de existência, dimensões sutis e realidades que coexistem com a nossa, invisíveis aos olhos, mas acessíveis à consciência. A física moderna, ao explorar cordas, dimensões e multiversos, talvez esteja redescobrindo em linguagem matemática aquilo que por milênios foi transmitido em símbolos e metáforas. Essa convergência nos convida a repensar não apenas a natureza do cosmos, mas também a natureza de quem somos, ampliando a fronteira entre ciência e espiritualidade e sugerindo que ambas talvez estejam tentando descrever a mesma sinfonia universal, cada uma com sua própria linguagem. Quando exploramos as implicações da teoria das cordas para além das equações matemáticas, entramos em um território que mistura ciência de ponta com reflexões existenciais profundas. A noção de que existem múltiplos universos coexistindo lado a lado não é apenas um exercício teórico, mas uma provocação que redefine a própria noção de realidade. Imagine, por exemplo, que cada escolha feita por você, cada bifurcação de sua vida, pudesse gerar uma ramificação cósmica. Em uma linha, você decidiu seguir um caminho, em outra, tomou a decisão oposta. A teoria das cordas, ao dialogar com interpretações da mecânica quântica, abre espaço para a possibilidade de universos ramificados, onde todas as alternativas possíveis coexistem simultaneamente em diferentes realidades. Essa visão transforma o livre-arbítrio em algo ainda mais intrigante, sugerindo que o que chamamos de destino pode ser apenas uma das muitas trilhas percorridas pelo seu eu em dimensões paralelas. Do ponto de vista cosmológico, o multiverso baseado na teoria das cordas é igualmente fascinante. Cada configuração das dimensões extras enroladas em escalas microscópicas cria uma versão diferente das leis físicas, e cada universo que surge pode ser visto como uma tentativa cósmica de experimentar novas combinações. Alguns desses universos seriam estéreis, sem estrelas, sem átomos estáveis, sem luz. Outros poderiam florescer em formas de existência tão estranhas que nossa mente mal consegue conceber. E, entre essa infinidade, há universos como o nosso, onde as constantes se alinham de modo a permitir o surgimento da matéria complexa, das galáxias, dos planetas e, eventualmente, da vida consciente. Essa diversidade de cenários levanta uma pergunta inevitável: o que é mais impressionante, o fato de existirem tantos universos improváveis ou o fato de nós estarmos exatamente em um que possibilita a nossa existência? Dentro dessa linha de raciocínio, surge uma das ideias mais ousadas da física moderna. Talvez o Big Bang, que deu origem ao nosso cosmos, não tenha sido um evento único, mas apenas um entre muitos. A teoria das cordas, com suas branas multidimensionais, sugere que universos inteiros podem nascer de colisões entre membranas cósmicas. Assim, o que consideramos o início absoluto pode ser apenas um episódio dentro de uma sequência interminável de criações. Imagine o cosmos como um oceano infinito onde bolhas surgem, crescem, colidem e desaparecem. Nosso universo seria apenas uma dessas bolhas, temporariamente iluminada pelo brilho de suas estrelas, enquanto incontáveis outros universos surgem e desaparecem nesse mesmo mar invisível. Essa perspectiva não apenas amplia o tamanho do palco cósmico, mas também coloca em xeque a centralidade da nossa existência. Durante milênios, a humanidade se viu como protagonista de uma história cósmica única, mas, se a teoria das cordas estiver correta, somos apenas uma nota em uma sinfonia sem fim. Isso, porém, não diminui o valor da vida. Ao contrário, torna cada instante ainda mais precioso. Estar consciente dentro de um universo específico, em meio a tantas possibilidades, é como ser escolhido em uma loteria cósmica. A improbabilidade da nossa existência se torna, por si só, um motivo de reverência diante da vastidão da realidade. No entanto, surge uma dificuldade fundamental: como provar algo tão grandioso? A teoria das cordas, apesar de seu poder matemático e conceitual, enfrenta o desafio da testabilidade. As dimensões extras propostas são tão pequenas que mesmo os aceleradores de partículas mais avançados talvez jamais consigam alcançá-las. Além disso, os efeitos de universos paralelos não são facilmente detectáveis em experimentos convencionais. Essa barreira experimental levanta críticas legítimas dentro da comunidade científica, pois uma teoria, por mais elegante que seja, precisa apresentar evidências observáveis para ser aceita. Assim, a teoria das cordas se encontra em um limiar delicado, um quadro matemático que parece unir todas as forças e abrir portas para múltiplos universos, mas que ainda carece de provas concretas. Ainda assim, algumas pistas começam a ser consideradas.
Um dos exemplos são os estudos sobre radiação cósmica de fundo, o eco do Big Bang. Se o nosso universo interagiu em algum momento com outros universos, talvez existam marcas sutis impressas nesse pano de fundo cósmico, sinais que escapam à explicação convencional. Da mesma forma, teorias sobre buracos negros podem se entrelaçar com a teoria das cordas, já que esses objetos extremos parecem desafiar as leis conhecidas da física. Alguns cientistas sugerem que a informação perdida nos buracos negros poderia, na verdade, ser compreendida à luz das cordas, fornecendo uma ponte entre a gravidade e a mecânica quântica. São hipóteses que ainda estão em construção, mas que demonstram o esforço contínuo de transformar especulação em ciência verificável. Esse caminho nos leva a uma reflexão maior. Talvez o universo esteja sempre um passo à frente de nossa compreensão. Cada vez que acreditamos ter chegado ao limite do conhecimento, descobrimos novas camadas, como se a realidade fosse uma cebola cósmica que se revela camada após camada. A teoria das cordas e o multiverso são, nesse sentido, mais do que explicações científicas. São convites a expandir nossa imaginação e a aceitar que a realidade pode ser muito mais vasta, complexa e misteriosa do que nossas percepções imediatas permitem enxergar. Afinal, se o cosmos é feito de vibrações, dimensões ocultas e possibilidades infinitas, talvez nós mesmos sejamos parte dessa sinfonia, ressoando em harmonia com mundos que jamais veremos, mas que coexistem conosco no grande palco da existência. Ao refletirmos sobre a teoria das cordas e suas implicações para os múltiplos universos, é impossível não perceber como esse campo científico desafia não apenas as fronteiras da física, mas também as da própria mente humana. A ideia de que vivemos em um cosmos composto por dimensões ocultas e realidades paralelas é tão grandiosa que frequentemente se confunde com o território da filosofia e da espiritualidade. No entanto, é justamente nesse ponto que a teoria ganha ainda mais força, pois nos convida a olhar para o universo com um olhar de reverência e mistério, reconhecendo que estamos apenas arranhando a superfície de algo muito maior. A noção de cordas vibrando em escalas microscópicas, gerando mundos inteiros a partir de suas frequências, ecoa com antigas tradições que descreviam a realidade como uma dança cósmica, onde tudo é movimento, ritmo e energia. É como se a ciência contemporânea estivesse, de certo modo, reencontrando em linguagem matemática o que sabedorias ancestrais transmitiram por meio de símbolos e metáforas. Essa convergência entre ciência e espiritualidade não deve ser vista como mera coincidência, mas como um reflexo de que, em diferentes épocas, a humanidade sempre buscou decifrar o mistério do existir. Se a física moderna fala de cordas, dimensões extras e multiversos, tradições antigas falavam de planos de existência, mundos sutis e realidades além do visível. O que muda é a linguagem, mas a essência do questionamento permanece a mesma. Estamos sozinhos em um universo único ou fazemos parte de uma rede infinita de realidades interconectadas? Essa pergunta ganha ainda mais força quando pensamos no papel da consciência. Será que a consciência também é fruto dessas vibrações fundamentais? Será que nossa percepção de realidade é apenas uma frequência específica, sintonizada em um universo entre tantos outros possíveis? Essa possibilidade nos leva a compreender que talvez a consciência não seja um simples produto do cérebro, mas sim uma dimensão de ressonância que dialoga com o próprio tecido cósmico. À medida que avançamos nesse raciocínio, percebemos que o conceito de multiverso não é apenas uma curiosidade científica, mas um convite a expandir nossa visão sobre quem somos. Se existem infinitos universos, cada um com suas próprias leis e histórias, talvez a vida consciente seja uma força universal que brota em diferentes formas e ambientes. Isso abre espaço para pensar em realidades onde as estruturas de vida não dependem de carbono, onde as noções de tempo e espaço são completamente diferentes, ou até mesmo onde a consciência existe de maneira independente da matéria. Em cada um desses cenários, a pergunta central permanece: qual é o propósito da existência? E a teoria das cordas, ao revelar um cosmos vibrante e plural, sugere que a busca por sentido é tão vasta quanto a própria realidade. No campo científico, essa busca não é menos intensa. Pesquisadores de diferentes áreas procuram maneiras de testar a validade da teoria das cordas, mesmo diante de suas dificuldades práticas. Uma das linhas de investigação envolve a observação de partículas em aceleradores de alta energia, como o Grande Colisor de Hadrons. Se dimensões extras realmente existem, talvez elas deixem rastros sutis em colisões de partículas, revelando efeitos inesperados que não podem ser explicados pela física tradicional. Outra linha de pesquisa se concentra em ondas gravitacionais, pois essas ondulações no tecido do espaço-tempo podem carregar informações sobre dimensões ocultas ou sobre eventos que ocorreram em universos além do nosso.
Ainda que os resultados sejam preliminares, cada nova descoberta fortalece a ideia de que não estamos diante de uma ficção científica, mas de uma possibilidade real que aguarda confirmação. Além disso, há um aspecto filosófico inevitável. Se o universo é apenas um entre muitos, como redefinimos nossa identidade enquanto humanidade? Por séculos, acreditamos que a Terra era o centro do cosmos. Depois, descobrimos que somos apenas um planeta orbitando uma estrela comum, em uma galáxia entre bilhões. Agora, a teoria das cordas nos convida a dar mais um passo nesse processo de descentralização. Talvez nosso universo inteiro seja apenas uma gota em um oceano cósmico repleto de possibilidades. Longe de diminuir nossa importância, isso pode nos inspirar a reconhecer a grandiosidade de estar conscientes exatamente aqui e agora, em um universo que permite nossa existência. Cada pensamento, cada escolha e cada ato se tornam ainda mais significativos quando compreendemos que poderiam ser diferentes em outras ramificações da realidade, mas que, neste universo específico, são únicos e irrepetíveis. Esse entendimento também pode transformar nossa relação com o tempo. Se existem universos paralelos onde escolhas diferentes foram feitas, o que chamamos de passado e futuro pode ser apenas uma perspectiva limitada. Talvez todas as possibilidades coexistam, e a consciência seja como um foco de luz que percorre uma trilha específica entre infinitas linhas possíveis. Essa visão, ainda que especulativa, ressoa com tradições espirituais que descrevem o tempo como ilusão, um véu que oculta a eternidade do agora. A teoria das cordas, ao abrir espaço para universos múltiplos e dimensões ocultas, nos convida a enxergar o tempo não como uma linha rígida, mas como um campo de possibilidades, onde cada instante é uma interseção entre infinitos potenciais. O mais impressionante, talvez, seja perceber que essa teoria não fala apenas sobre o cosmos distante, mas também sobre nós mesmos. Somos feitos da mesma matéria que vibra nas cordas fundamentais, somos expressões conscientes das ressonâncias que estruturam a realidade. Isso significa que, ao investigar o multiverso, estamos investigando também nossa própria essência. O ser humano deixa de ser um mero espectador e passa a ser parte ativa dessa sinfonia cósmica, um ponto de ressonância em um concerto infinito de universos. A teoria das cordas, portanto, não é apenas uma explicação científica, é uma janela para a compreensão da interconexão entre ciência, consciência e espiritualidade, convidando-nos a refletir sobre a beleza e o mistério de existir em meio a tantas realidades possíveis. Ao chegarmos a esse ponto, a teoria das cordas e os múltiplos universos revelam uma visão do cosmos que é ao mesmo tempo assombrosa e transformadora. Cada corda, cada vibração, cada dimensão enrolada sugere que o universo que percebemos é apenas uma expressão particular de uma realidade muito mais vasta, composta por infinitos universos coexistindo lado a lado, cada um com suas próprias leis e histórias. Essa compreensão nos leva a questionar profundamente nossa percepção de identidade, tempo e espaço. Se cada universo é uma variação possível, cada escolha que fazemos, por mais trivial que pareça, é um ponto de bifurcação, uma ramificação que pode gerar cenários paralelos, mundos onde outras versões de nós mesmos experimentam vidas alternativas. A magnitude desse pensamento é quase inimaginável, mas também fascinante, porque nos coloca como co-criadores de nossa própria realidade, mesmo que em um contexto limitado. Dentro dessa perspectiva, surge uma nova maneira de enxergar o cosmos, não como um lugar fixo, previsível e estático, mas como uma rede dinâmica de possibilidades infinitas. A teoria das cordas nos mostra que a realidade é maleável, composta de vibrações, ressonâncias e interações sutis que moldam o espaço-tempo e a matéria. Cada partícula é uma nota musical, cada universo uma composição diferente, cada instante uma oportunidade de observar e interagir com esse concerto infinito. Essa visão ressoa com antigos ensinamentos espirituais, que descreviam o universo como um organismo vivo, interconectado e em constante movimento. A ciência moderna, ao explorar cordas e dimensões ocultas, está, de certa forma, traduzindo essas metáforas em linguagem matemática, revelando que a harmonia cósmica é tanto real quanto mensurável, mesmo que ainda permaneça além de nossa plena compreensão. A busca por evidências experimentais continua a desafiar os físicos teóricos. Detalhes microscópicos, como a forma como partículas interagem em aceleradores, podem oferecer pistas sobre dimensões extras ou modos de vibração ainda não detectados. Ondas gravitacionais e radiação cósmica de fundo carregam informações sobre eventos que ocorreram no universo primitivo, podendo conter sinais sutis de colisões de branas ou interações com outros universos. Cada dado, cada experimento, mesmo que indireto,
aproxima a teoria das cordas de se tornar uma estrutura verificável. Entretanto, a beleza dessa teoria não reside apenas em sua capacidade de previsão, mas na forma como ela nos convida a imaginar o cosmos de maneiras completamente novas, expandindo a mente para além dos limites do observável e do conhecido. Além disso, refletir sobre múltiplos universos nos convida a reavaliar nossa própria existência e propósito. Se vivemos em apenas uma fatia de um multiverso infinito, cada momento de consciência se torna extraordinário. A improbabilidade de estarmos aqui, em um universo que permite vida e experiência consciente, nos leva a valorizar cada instante e a reconhecer a interconexão entre ciência, espiritualidade e filosofia. Nossa percepção do tempo, da causalidade e do eu se torna mais fluida. Talvez passado, presente e futuro coexistam em camadas entrelaçadas, e nossa consciência apenas percorra um caminho específico entre infinitas possibilidades. Essa ideia, embora complexa, nos oferece uma sensação de transcendência, como se fossemos observadores e participantes simultâneos de uma vasta tapeçaria cósmica. Ao mesmo tempo, a teoria das cordas nos lembra que a realidade é mais profunda do que aquilo que nossos sentidos podem captar. Dimensões ocultas, múltiplos universos e vibrações fundamentais sugerem que existe um nível de existência onde tudo está interligado, onde cada ação e pensamento reverbera além de nosso alcance imediato. Essa compreensão nos desafia a cultivar consciência e presença, pois, se cada escolha ressoa em múltiplas possibilidades, nossas intenções e percepções podem ter impacto mais amplo do que imaginamos. A realidade, portanto, não é apenas algo que existe fora de nós, é também algo que participamos ativamente de cocriar, alinhando nossas vibrações com o universo em constante movimento. No fim, a teoria das cordas e os múltiplos universos não apenas redefinem a física, mas também expandem nosso olhar sobre a vida, a consciência e o significado de existir. Elas nos lembram que somos parte de uma sinfonia infinita, onde cada nota, cada corda e cada vibração contribuem para a melodia do cosmos. Reconhecer essa vastidão é, ao mesmo tempo, um convite à humildade e uma celebração da magnitude da experiência consciente. Somos fragmentos de uma realidade muito maior, ressoando com infinitas possibilidades, e compreender isso nos dá não apenas conhecimento científico, mas também uma nova forma de ver a própria vida, como um fenômeno extraordinário em meio a um multiverso vibrante, complexo e infinitamente belo. Se este vídeo expandiu sua consciência e despertou novas ideias sobre a mente e o universo, inscreva-se no Alquimia Mental, comente o que mais te chamou a atenção e compartilhe com quem também busca evolução. Ative o sininho e receba conteúdos que vão transformar sua percepção da realidade.